Bem-vindo, bem-vinda, professor, professora, coordenador, coordenadora, comunidade escolar, nossos alunos, que nós tenhamos nesse momento uma fala minha do professor Marcelo Ferreira, da Diretoria de Ensino de Mojimirim. Eu trabalho na área técnica de Filosofia e Sociologia, trabalho também com as pastas de Grêmio Estudantil e também a pasta do Conviva. Estou à disposição de vocês para a gente poder, nesse momento, com essa videoaula, com essa interação, com essa conectividade, a gente estabelecer um programa de auxílio mútuo, onde a gente, no direito de aprender a aprender, nós, educadores, vamos pensar as oportunidades diante da nova configuração da nossa aula semipresencial, presencial ou somente à distância, mas que a gente possa se orientar com o currículo do Estado de São Paulo, com os eixos desse currículo, a relação com a BNCC. O currículo para o ensino médio ainda é um processo em trânsito, mas nós temos indicativas que com esta fala nós possamos nos aproximar e pensar as estruturas que estão colocadas diante dos desafios desse momento. O desafio que se coloca para a partir de então é que nada pode ser pensado na absoluta certeza de que estamos corretos. Pelo contrário, as nossas tentativas e as nossas lutas são por oportunidades que, no educar a educar, no aprender e aprender, nós vamos reescrevendo essas novas oportunidades. Então, há uma angústia, há as incertezas, mas nós temos que nos problematizar naquilo que é possível, que é o contato, daquilo que é possível diante do estudo, daquilo que é possível diante da relação de que a aprendizagem significativa seja uma condição para a gente buscar investigar, instigar o conhecimento e pensar as estruturas desse conhecimento para que algumas atividades e ações possam realmente produzir uma avaliação substancial, onde a gente, no contato lá na mediação de saberes com os nossos alunos, a gente produza inteligências. Então, eu quero que também me colocar à disposição na diretoria de ensino e também online. Vou colocar a vocês o meu e-mail pessoal e também profissional para a gente poder se ter um contato mais apurado, que é o marcelobferreira@gmail.com. Então, quero também lembrar que das nossas condições maiores estão a disponibilização da BNCC. Olhar agora para esse primeiro instante, e aquelas 10 competências da BNCC são os basilares de que vão produzir para nós, educadores, a condição de se pensar o ensino de filosofia, que é essa videoaula, o objeto dela. Então eu vou me dirigir agora para pensar essas possibilidades do ensino de filosofia e também olhar para suas competências gerais e estabelecer da primeira competência em relação ao conhecimento, da segunda competência em relação ao pensamento científico, ao repertório cultural, a questão da comunicação e da tecnologia, a questão do trabalho e projeto de vida, a questão da argumentação, do autoconhecimento e do autocuidado, da empatia e da cooperação, e também, por último, estabelecer as nossas oportunidades em relação à responsabilidade com a cidadania. Eu vou emprestando aqui desse celular, desse modular, um caminho aonde eu tracei para a gente poder se valorizar na nossa aula de filosofia. O que vai competir, o que vai nos estabelecer como meta, como objetivo, para nesta retomada, nesses novos aprendizados significativos, esse contato com o aluno, onde é e como nós tentamos produzir a significância desses resultados, que é no exercício. Se colocar na condição de estar proativo, de tentativa e erro, erro e tentativa, é que nos vai favorecer. Sabemos que não estamos em nenhum momento o tempo passado do tempo presente. Essa substituição ela não existe.
O que nós temos são os desafios da compreensão. Sabemos que todos nós vamos fazer dos nossos melhores esse grande encontro. Então passo agora a pensar também as estruturas pelo qual nós vamos nos orientar e vamos pensar. E elas estão contidas no currículo paulista. E dessas estruturas nós estamos aqui pensando no primeiro momento desse acolhimento, de receber de novo e começar de novo. Saber que o investimento nosso é a realidade. O filósofo se faz por assim o fazer pensar. O objeto do conhecimento é sua matéria de trabalho. Vamos agora nos perguntar, com os alunos, como estamos nos sentindo. De que forma foram se passando os dias? De que forma nós vamos percebendo informações, desinformações, notícias e a relação com o conhecimento, a relação com a apuração da verdade, a relação com aquilo que nos importa de ter o zelo pela vida e o cuidado por aquele que nos pertence. E assim por dizer, exercendo cidadania, que é a oportunidade máxima contida na BNCC e no currículo paulista. Então, nós vamos iniciando também que investir nessa interação, investir nessa promoção de saberes, é também, num primeiro momento, se perguntar: ei, como vai você? O nosso aluno tem muito a nos contar e nós vamos aprendendo juntos e fazendo juntos significações do senso comum ao senso crítico. Estabelecer uma atitude filosófica, observar que oportunidades nos asseveram a condição de fazer pensar o quão difícil ou o quão fácil é determinar vários tipos de conceitos e vários tipos de reflexões para obter dela um pensamento, para obter dela um conhecimento. Assim, estabelecer também que é possível que várias pessoas pensem uma mesma condição, ou seja, aproveitar o tema e a condição do momento do coronavírus como uma relação que nós temos com a profundidade do conhecimento, e esse conhecimento é o filosófico. Assim, nós vamos trabalhando com a organização das ideias, vamos nos apresentando enquanto disciplina, se apropriando daquele primeiro instante. O que é o filosofar? O que é o amigo da sabedoria? O que é sabedoria? O que é conhecimento? O que é um pensamento? O que é uma pergunta? O que é uma argumentação? O que é uma conclusão? São procuras ou pequenas condições, verbetes e conceitos que vamos procurar nos dicionários. Nas linguagens, nós vamos aprendendo a determinação do que a língua portuguesa nos traz para a condição do que a filosofia e o objeto de trabalho, que é fazer esse conhecimento uma condição maior, sintética, de produzir nele um conhecimento, a explanação das letras, a escrita através do pensamento, a construção da palavra, da frase, do parágrafo. Esse é o nosso exercício enquanto cabeça pensante. Então é um desafio. Coloco para vocês, e para mim mesmo também, novamente se pensar que essa oportunidade de apresentação da filosofia, utilizando o momento, é também uma condição de oportunidade e não distanciamento. Então, nesse momento, trazendo à luz essa condição maior, podemos nos ir aprofundando. Quais são os ramos e conhecimentos que a filosofia possui? Apresentar qual e cada uma delas é no nosso ofício. Aqui eu não tenho uma argumentação de um receituário para a gente poder estabelecer um procedimento, mas eu tenho aqui a condição de nos propor com os alunos, nessa condição, um enfrentamento, de viver uma pesquisa em ação dos multimeios que se colocam em relação ao conhecimento a partir da informação, a partir das mídias e das condições que nos cercam. Então a internet passa a ser o nosso veículo maior de obter a informação ou conhecimento. E a apuração da verdade desse conhecimento é a significância maior, é o ofício do filósofo. Apresentar que todos pensam não é apresentar que cada um se coloca como pensador ou uma estátua de museu, uma coisa distante, mas apresentar que nós podemos sim, com muita clareza, com muita dignidade, estabelecer um conhecimento acerca de tudo que nos cercam, de tudo que nos rodeiam. Afinal de contas, o filósofo também é um humano, e todo humano se pergunta
todos os porquês. Então, nesse momento, apresentar para o primeiro ano esse ingresso de novo da disciplina quer dizer, olha, quem somos nós para a filosofia? Esses ramos da filosofia se estabelecem com alguns conceitos, e eles são conhecidos e reconhecidos ao longo da história. A cada passo, não se precipitamos em ter o tempo como nosso escravo, mas sim como nosso amigo, se perguntando como os ramos da filosofia nos servem para emprestar alguns tipos de condições que nos estabelecem pensar o cotidiano das nossas ações. Vamos agora a uma escola que é semipresencial, que vai poder vir a ser presencial. Assim por dizer, estabelecer a cada passo uma atividade, uma ação, uma investigação, vai se tornar cada vez mais saboroso obter um resultado. E um resultado que é quantificado muitas das vezes como o retorno que podemos obter num pequeno vídeo como este. O nosso aluno pode nos escrever e nos mandar um e-mail acerca do que pensa ou das perguntas que tem, para também nós ir ao encontro do nosso aluno e se perguntar, eu também não sei, vamos saber juntos. Aquele que se colocou na posição dos sábios também disse nas praças em Atenas, na Grécia da Antiguidade, eu também não sei. Então, o eu já sei que nada sei promove para o nosso aluno e para nós mesmos a condição de procura de saber, procura de conhecimento. Então, estabelecendo esse caminho de oportunidade, é muito mais fácil a nossa trajetória em construir uma disciplina que se baseia na apresentação dela e na consignação. É preciso que nós aprendamos os ramos pelo qual a filosofia se fecunda. Assim, vamos apresentar cada uma delas. Para poder produzir através de uma pesquisa e também de uma explanação, o começo ou a partida para a busca de um conhecimento que está numa estratégia de troca de ideias, que está na estratégia também de aferição desses resultados, da busca desse conhecimento, para a gente, no diálogo de saberes, promover uma reflexão crítica construtiva. Então, a filosofia, que se coloca lá nos seus ramos e nas suas especificidades, ela vai ter que ser explicada o que é essa metafísica. Começar pelo conceito, começar pela palavra, é uma grande oportunidade de apresentação. É para isso que nós somos chamados. A cada aula, um conceito, a cada aula, uma explanação, uma exemplificação. Se da metafísica o nosso objetivo é procurar a essência, a existência das relações na natureza, nós vamos ter que caracterizar isso, caracterizar essa busca, proporcionar essa condição. Então, compete a nós também ir ao encontro também de diálogo, marcar sim um diálogo, um debate com os nossos alunos, para que nós possamos sim dar uma devolutiva cada vez mais segura do que nós estamos produzindo. E ele se sentir acolhido no que conseguiu de resultado dessa oportunidade de buscar entender essa metafísica. Em um outro momento, nós vamos ter também a epistemologia, que também vai observar a origens e causas e os métodos na busca desse conhecimento. Vamos aqui olhar para a condição da argumentação, olhar os caminhos que se dá e que se promove o conhecimento. Vamos obter, por exemplo, da atualidade, como são conferidos os dados em relação às vidas que se perdem, as vidas que sobrevivem nessa instância de coronavírus, nessa instância dessa realidade. Pensar também que mais à frente apresentar a lógica, que é um outro ramo, que vai estabelecer, significar o estudo do pensamento, ou seja, a funcionalidade dos métodos aonde se foi possível a conhecer, aonde se foi possível obter um conhecimento, um pensamento irreal, um pensamento do que é correto, do que é certo, e a aferição desse pensamento. Vamos estabelecer aqui a relação com o método. Também uma coisa que é muito interessante, que vai aquilo que nós estamos aqui dialogando. O professor Marcelo Ferreira traz aqui uma oportunidade de conexão
eu quero aqui também ser solidário a você, que estou aprendendo muito e me coloco à disposição de aprender junto. Então, dizer que a ética é para nós também um dos ramos mais caros, né? Aprender que princípios que norteiam o bom viver, o bom saber, o bom conviver. Estabelecer que esse benefício e esse bem, que todos nós sabemos do que é correto, é estabelecer um princípio pelo qual tudo se organiza. Então é na ética que nós nos promovemos em como do humano. A finalidade do humano é ser o melhor de si para o melhor do outro. Ou seja, apresentar que o ético não é alguma coisa distante, ou uma etiqueta que está pronta para poder ser colocada nas nossas bocas para dizer quando alguma coisa está muito certa. Precisamos categorizar essas condições. É uma oportunidade, vamos pensar essas condições juntos. Também não deixar de apresentar a política, como que se estabelece a vida na sociedade e a sociedade que pensa a organização do bem comum. O que é a res pública? O que é a coisa pública? O que é aquilo pelo qual nós, indivíduo, nos organizamos em sociedade e nos pensamos essa sociedade pelo qual nós temos que exercer poderes e dialogar sobre poderes. Vamos buscar aqui a cidadania, para justamente entender dos benefícios que são colocados no estabelecimento das nossas vidas e da nossa sociedade. E também, por fim, olhar também para aquele ramo muito interessante, que é o ramo da estética, que é o ramo onde nós observamos aquilo que é belo, aquilo que é saboroso. Também vamos observar aquilo que nós não estabelecemos como belo, as justificativas dos conceitos, observar que existem critérios e que muitas das vezes nós, inclusive, praticamos pré-conceitos e que precisamos a quebra deles para poder nos melhorar como ético, como lógico, como metafísico, como político, né? E como ético. E todos esses ramos da epistemologia, da busca desse conhecimento incessante, que é a filosofia, o aprender a conhecer e o conhecer a aprender, nós precisamos continuamente exercer essas possibilidades. Então, para esse primeiro ano, nós ficamos mais à vontade. O meu professor, a minha professora, os nossos alunos, os nossos guerreiros e guerreiras, vamos estabelecendo, sim, objetivos e metas na consignação desses saberes. Vamos criar a estratégia de uma primeira condição, que parte de alguma coisa que nós estamos chamando de realidade. Olhar para essas aulas, que são presenciais, semipresenciais, à distância, e promover delas o encontro com o conhecimento, o encontro com a dignidade, com a cidadania. Então eu conto com você para esse primeiro ensino médio de filosofia, a gente obter essa primeira condição de poder fazer desse encontro a grande condição que é o educar em ação. Então agora eu vou passar para a relação com o segundo ano do ensino médio, onde eu vou trazer também as nossas primeiras oportunidades em relação a esse tempo-período que é o primeiro bimestre. Nesse segundo ano no médio, vamos tratar da introdução à ética. Se lá no primeiro a gente faz as apresentações com algumas caracterizações e exemplifica e se coloca ao aluno na modalidade de pensar o que é o ético, aqui nós já levamos um pouquinho mais as relações na lapidação do conceito. Observar em Aristóteles, por exemplo, a condição da eudaimonia, o quão mais virtuoso deve ser o homem para a sua vida em relação à res pública, à coisa pública. E promover que a virtude e o juízo são capacidades de argumentações e são capacidades de possibilidades de vida e de existência para poder se colocar como uma cabeça pensante. Essa introdução à ética nos permite, inclusive, que nós possamos, na escrita, na consignação de saberes, os nossos alunos e nós mesmos nos colocarmos enquanto a tratar a argumentação. Pensar um fato, uma ocorrência, como a atualidade, eu estou me fazendo base sempre dela, para poder pensar as possibilidades. Então, olhar para esse primeiro instante, onde a introdução de um tema, a explanação dele, a conceituação, nos leva um pouco mais à frente de trabalhar com o texto filosófico. Pensar, por exemplo, a apresentação da alegoria da caverna,
verificar as possibilidades de aclareamento das ideias quando nos colocamos em pesquisa, como nos colocamos fora da qualquer tipo de especulação a respeito de informação ou o que é não conhecimento para o conhecimento e a veracidade, ou seja, a busca intensa da verdade. Esse procedimento ético deve ser colocado à disposição. Não podemos sofrer em relação às apresentações, mas devemos gastar um tempo muito interessante, que é a conexão de pensar um princípio, pensar uma historicidade, ou seja, ofertar uma história de saberes, porque inclusive a nossa disciplina também é irmã e também pertence a um pouco da história da filosofia. Assim por dizer, vamos utilizar desses saberes a nosso favor, procurar nesta argumentação produzir um conhecimento favorável. E assim por dizer, vamos estabelecendo que o argumento do filósofo não é somente a palavra colocada, mas também a condição de produzir um conhecimento acerca da existência e acerca da essência. Assim, tenhamos condições de avançar para o segundo médium, na certeza de que a filosofia está também a serviço desta cidadania. A cidadania, ela é o profundo objetivo de todo ente, de toda pessoa, de todo humano, que se estabelece numa relação de se pensar o correto e a exemplaridade. Hoje, estamos numa sociedade que tem dois tipos de modalidades: o resguardo ou não resguardo. Pensamos que para a nossa saúde e que para a saúde dos demais, as orientações são do resguardo e aguarda de que os nossos governantes nos colocam à disposição o que é essencial para o cumprimento da legislação vigente. Então, pensar a atualidade é fenomenal. Assim, vamos nos condicionar a poder pensar o saber e pensar o presente. Também não se estabelecer somente que filosofia é uma coisa somente dos antigos, mas é uma coisa que parte lá, como eu estou dizendo no exemplo de Aristóteles, de procurar a virtude, de procurar essa condição do meu melhor e do meu melhor para aqueles que me pertencem, aqueles no qual eu habito, mas também pensar a atualidade do tempo presente, quais ações que eu faço para que minha vida em sociedade ela seja uma argumentação, ela seja uma essência e uma existência de positividade. Que ela seja segurança da minha condição maior de saber que o quão mais ético eu for, melhor será a minha condição no outro, e assim por diante. Também quero partilhar com vocês, nesse vídeo, o start também e o princípio e início de que, lá no terceiro médium, nós vamos continuar pensando a disciplina, continuar pensando a conceituação dela e o que ela nos serve para o nosso cotidiano. Quero entender que a todo momento que eu estou falando, professor, professora, da condição de que o conhecimento filosófico do currículo nos traz assim uma relação espiralada com os saberes. Ora eles estão na apresentação e na iniciação do primeiro ano, ora eles estão numa profundeza no segundo, ora eles estão num fechamento ou numa aquisição de consignação de saberes maior no terceiro do médio. Assim, se lá na introdução à ética também eu poder trazer os conceitos de autonomia e os conceitos de liberdade, nos vão facilitar também a correspondência com esse currículo, aonde a autonomia vai nos poder pensar de que maneira se promove o entendimento do ser moral. O ser moral, que é o exercício de um princípio, dentro do que é correto, dentro do que é possível, nós entendemos a moralidade como esse exercício, o fazer acontecer. O se colocar na moralidade é a existência da possibilidade de uma ação, de uma atividade que traz um melhoramento real para o nosso dia a dia. As nossas apresentações, as nossas consignações e as nossas tentativas de saberes são o exercício da nossa moralidade. Alcançamos o melhor delas quando podemos acolher o nosso aluno, na condição de que agora todo esforço é necessário para que a gente possa promover nele, sim, a autonomia de entender que é possível organizar os saberes e as inteligências com as videoaulas,
com as atividades semipresenciais e que, por um futuro bem próximo, nós possamos, na mediação de saberes, estar próximos, ou seja, o corpo presencial para poder substancialmente, poder olhar no olho, poder sorrir e poder se alegrar com o conhecimento humano, com o objeto da filosofia, que é o fazer pensar. E assim, ao fazer pensar que da autonomia você tem o instrumento da liberdade. O instrumento da liberdade, aonde foi buscar esse instrumento? A consignação do que é o ser liberto, a consignação do que é não ser liberto, do que é recluso. Trabalhar com os antagonismos, trabalhar com a condição de que as palavras nos ensinam. O acostamento, né? Hoje nós vivemos um acostamento, temos restrições. As nossas liberdades do ir e vir, elas são mais regradas. Essa liberdade na condição do ir e vir, hoje está colocada para um zelo maior, que é o da vida. Assim, o Estado, essa condição maior, que pode privar a sociedade, que pode privar a liberdade do indivíduo, coloca a serviço uma maior condição, a sua vida e a vida de todos os demais. A minha vida, a nossa vida. Então, colocar a liberdade também como um conceito que já está lá colocado e consignado no currículo, também é uma possibilidade muito interessante de um outro tema que nos é colocado com muito sabor, para a gente poder promover dele as estruturas de pensamento, promover as estratégias para que possamos trabalhar essa temática. Nesse vídeo, nós queremos, assim, ter um começo de caminho, um começo de apresentação, um bate-papo muito saudável, para que possamos atingir os nossos alunos, as nossas melhores oportunidades, é sempre que eu reafirmo essa maior condição. Então, pensar que mais adiante, respeitando sim a nossa condição de pensar esse conhecimento itinerante, que ele não se faz parada, mas ele se faz sim reflexão, onde o pensamento torna sempre a voltar a um ponto de início para poder proporcionar um ponto de encontro. Assim, se no terceiro ano nós novamente temos que promover o encontro do que é a disciplina, os nossos alunos já deixaram lá do segundo ano, quando ingressaram no primeiro, nos parar de denominar o professor, a professora de fisiologia. Eles já aprenderam o nome da disciplina, filosofia, amigo da sabedoria, amigo do conhecimento, amar ao saber. Ele já aprendeu que a denominação do filósofo, que o ofício do filósofo é fazer pensar, e esse fazer pensar se coloca a serviço dos nossos melhoramentos como humano. Assim, depois de pensar a superação do trava-línguas, depois de pensar a relação do conhecimento, trabalhar com os conceitos. Trabalhar com os antagonismos, os preconceitos. Assim, lá no terceiro ano, nós trabalhamos com algumas qualificadoras da filosofia, que nos estabelecem primar pelo homem, da sua natureza, da sua essência, e a sua expressão, a linguagem. Ou seja, perceber que o significado da construção de um exercício de cidadania passa pela prioridade de estudo, de conhecimento. A escola é a primeira porta de entrada da vida, onde eu deixo de ser um para ser mais um. Eu não sou mais o indivíduo, mas eu sou o indivíduo colocado a serviço da coletividade. Ou seja, eu vim para essa condição para poder conseguir conhecer a mim mesmo e a conhecer os próximos. E também poder fazer desse conhecimento a ferramenta principal da vida, o veículo da sabedoria. Uma sabedoria que passa pela escola do médium. Ela parte lá da escola dos super pequenos, ou seja, que depois nós avançamos nesse momento de escolarização para atingirmos as nossas carreiras, para podermos construir a família, a finalidade maior da vida do indivíduo, do único que se promove, é novamente rumar por encontro do outro, que também é a ti mesmo, e o bem-querer. Construir a família pode ser também um objetivo profissional da sua vida. Ter acesso ao trabalho, ao lazer, as garantias que lhe são bem-vindas nessa vida que se frutifica, é o objeto da filosofia. Podemos estabelecer o pensar a filosofia e essa condição da linguagem, colocar a serviço dos nossos sonhos, escrever
Transcrever essas possibilidades também é perceber o conceito filosófico, ou seja, estabelecer que se faz filosofia também, não por um mero pensamento absoluto, mas um mero pensamento voltado à realidade. E depois desse pensamento voltado à realidade, se a gente tiver a oportunidade de refletir e de observar tudo aquilo que conseguiu consignar nesse estudo, nós estaremos felizes porque conseguimos proporcionar ao nosso aluno, proporcionar à nossa comunidade um sorriso, a integração. Podemos assim dizer que conseguimos exercer cidadania. Cidadania com ética, com a moralidade. Saber exercer que o educar em ação é uma atividade de todo dia. Assim, não há como dizer se ela é presencial, semipresencial, à distância. A sabedoria nos é colocada a serviço do todo. Quero, nesse momento, me despedir, me agradecer profundamente aos professores e professoras, ao Educar em Ação em Filosofia, a esses gestores, aos coordenadores, que irão promover conosco esse primeiro momento de interação, esse primeiro momento onde nos colocamos a serviço do quê? Do que é possível. E fazendo o possível, nós já estaremos nos colocando a serviço de promover maiores interações e a nossa aprendizagem significativa. Agradeço muito a cada momento que eu me consigo colocar à presença de vocês e quero estar à disposição no meu e-mail pessoal e profissional para os contatos. À disposição de vocês, professor Marcelo Ferreira, no e-mail marcelobferreira@gmail.com. Até lá, um grande abraço.